Olá, estamos começando mais um Elite Podcast. Eu sou a Lu Vilela. E eu sou o Natanael Ravelo. No programa de hoje, vamos falar sobre consultoria empresarial, uma importante ferramenta que pode influenciar em todo o planejamento estratégico do seu negócio como um aliado. E com isso, é possível também gerir melhor o negócio, o seu empreendimento, conhecendo exatamente o que se tem para trabalhar, como mercado e como tomar as melhores decisões. No Elite Podcast de hoje, vamos conversar não só com um, mas com dois consultores. Nossos convidados são os consultores Luciano Záquia, que é o fundador e diretor executivo da WBR Consultoria, e Miguel Garcia, que também é cofundador da WBR Consultoria e diretor comercial. Meninos, sejam muito bem-vindos ao Elite Podcast. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje no Elite Podcast, falando com os ouvintes sobre um tema muito importante, né? Com certeza. A profissionalização da gestão nas pequenas e médias empresas é algo que tange, né, a milhões de empreendedores que impactam a nossa economia. Então, É isso mesmo. é um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Uma honra estar aqui. Miguel, tá tranquilo? Tranquilo, uma honra muito grande, muito feliz de estar aqui com vocês, podendo passar um pouco da nossa visão a respeito de mercado, de dificuldade de empresário, de desafio do próprio mercado brasileiro, que a gente sabe que tem suas particularidades, então a gente está à Altos e disposição. baixos. Exato, Altos e baixos, né? Bom, deixa eu começar aqui, Lu. Você dá licença para mim? Sim, hoje vamos ter uma aula aqui, né? Eu queria saber de vocês como é que começou essa empreitada profissional de vocês, teve a formação acadêmica e tal. Quem que pode falar um pouquinho como é que foi? Depois a gente vai falar da empresa, mas eu queria saber de vocês, essa formação, a educação que vocês tiveram para poder abrir uma empresa tão importante como essa que nós temos na nossa cidade. Perfeito, Natanael. E é interessante que o propósito da WBR está bem ligado com o meu propósito pessoal. E um propósito pessoal que começou ali por volta dos meus 12 anos de idade, onde eu fui percebendo as dificuldades que a minha própria família, né, meu pai, meus tios, tinham de gerir os seus negócios, né, por falta de uma capacidade técnica mesmo de formação, de ter uma organização que conseguisse ajudá-los. E foi a partir disso que eu tive a ideia de entrar no curso de administração de empresas, mais precisamente aqui na UFLA, né, a universidade aqui na porta de casa, então a gente aproveita essa oportunidade. Dentro lá já do curso de administração de empresas, eu tive a oportunidade de atuar numa empresa de consultoria júnior, a UFLA Júnior. Então ali já no meu primeiro ano de consultoria, né, apesar de ser novo, eu já tenho 10 anos de experiência, porque foi ali onde eu comecei a fazer meus primeiros projetos para esse público de pequenos e médios empresários, né? Só que aí é o ponto que você vai, né, evoluindo ali, você vai percebendo de que essa dor, essa dificuldade que a minha família enfrentava, não é só a dor deles, é a dor de milhões de empreendedores no Brasil inteiro. E ali eu tive, né, enxerguei um insight, né, uma oportunidade de mercado. Mas é claro que a partir disso, eu busquei, depois de formado, né, buscar conhecimento prático em grandes empresas. E aí minha trajetória migrou, né, para atuação em gestão de multinacionais. Na Marelli, aqui em Lavras, inicialmente, né, na área de gestão logística, e depois no grupo JBS Friboi, né, mas no interior de São Paulo. Né, então eu saí daqui, fiquei lá um período, busquei todas as técnicas, boas práticas, ferramentas de gestão dessas grandes empresas, né, para que depois eu retornasse. É interessante que essa semana ela é bem especial para nós, né? A gente está completando 5 anos de empresa, para que 15 de agosto de 2019 eu pudesse retornar para Lavras. E com uma bagagem bacana, né? Uma bagagem interessante, né? Porque a nossa consultoria é bem prática, né? A gente vai muito para a execução. E aí eu tive a oportunidade de convidar o Miguel, que eu conheci na UFLA, no curso de administração de empresas. Vocês estudavam juntos? Vocês estudavam juntos? Sim, fizemos parte da empresa de consultoria em conjunto. Né? E aí eu vou deixar que ele fale um pouquinho também, até a gente chegar nesse ponto aí juntos da empresa. A gente também gostaria de saber, né, Nath? Como que você, Miguel, começou também tudo isso? Conta mais ou menos essa historinha aí, cara, que a gente quer saber, viu? Exatamente. Eu peguei um rumo contraintuitivo em relação a todo mundo que normalmente vem para Lavras, vem de fora, vim de Poços de Caldas e passei todo o período aqui. Você é de Poços? Eu sou de Poços Família de Caldas. de Poços. Exatamente. Mas a sua família toda mora lá ainda ou só você bem tá dividido. aqui? Sobrou só meu irmão e uma tia lá. Mas e aqui? Aqui sou só eu. Tem outros parentes mais longe, mas eu vim realmente com outros amigos para morar para cá. E normalmente as pessoas saem. Elas saem. E no momento em que o Luciano citou,
eu estava naquela reta final de faculdade em que a gente está fazendo TCC, fazendo estágio, trabalhando e vislumbrando oportunidades normalmente para fora da cidade, certo? Porque é o natural, né? Infelizmente a gente tem isso, que a gente pode até conversar um pouquinho mais hoje a respeito, mas naquele momento, entre todas as oportunidades, bateu na porta essa, que era para ter a minha própria empresa, um desafio grande, gigantesco, sair do zero, né? De uma empresa que não existe ainda, para poder galgar alguns sonhos, alguns objetivos em conjunto, mas me chamou muita atenção a pessoa, né? Então, na hora de ter uma sociedade, a gente tem que pesar demais a pessoa, a oportunidade e o que vem pela frente. E já conhecendo o Luciano, eu não tive muita dúvida, não. E Sabe deu uma assim, dupla olha, boa, né? eu sabia que naquele momento eu realmente não cabia, talvez, até na minha rotina aquilo. Sim. Por conta das demandas que eu peguei ali naquele momento. Mas eu falei assim, ó, daqui a alguns meses isso aqui vai virar para mim. E aí eu vou conseguir ficar 100% aqui e a coisa vai rodar muito bem, porque eu conheço a pessoa, eu conheço a história. A gente morou junto também, a gente trabalhou muito junto e aí casou essa oportunidade. Eu falei, não pensei duas vezes. Vamos fazer. E Vamos deu muito junto. certo, né? Estão comemorando aí essa Sim. semana 5 anos, que depois também a gente vai falar um pouco Exatamente. sobre esse aniversário aí de 5 anos da WBR. Você é de onde, Lu? Minha família é de Tumirim. Eu nasci em Varginha, né, porque meus pais estavam morando lá na época. Sim. Mas minha família é de Tumirim aqui do lado. Então a UFLA pra mim foi É, praticamente estou em casa, é o né? quintal, né? O É o quintal da quintal. casa, né? Lavras é o quintal de Tumirim, né? Aham. Aí vocês estão comemoraram agora essa semana 5 anos da WBR. Para começar, eu gostaria de saber o que significa WBR. Show de bola. Boa pergunta, né? Porque as pessoas, elas ficam muito com a sigla na cabeça. Mas porque é pra mim é nome interessante. gringo, cara. Pra mim, nome WBR, eu falo, pô... E tem um contexto todo por trás, né? Ela vem de We Build Results, que no português é nós construímos resultados. E o modelo, né, de gestão que a gente pratica é realmente com um foco no resultado. Então, para a gente, independe o método, a ferramenta, o projeto que for feito. Né? O importante para nós é atingir a meta ou resolver problema, que no final é tudo a mesma coisa. Né? Se você não atinge uma meta, você tem um problema. E para isso a gente precisa, né, construir resultado. E do nós construímos resultados, é interessante de frisar também, que não é o nosso Luciano, o Miguel, a nossa equipe de consultores. É o Luciano e o empreendedor. É o Miguel e o empreendedor. Então é um trabalho a 4 mãos, né, que a gente constrói em conjunto. Senão as coisas não funcionam. Com certeza. E qual que é o diferencial da empresa de vocês hoje no mercado? Porque não tem só de vocês, né? Então, quer dizer, vocês estão conquistando um espaço competitivo, né, Lu? Exatamente. Sim. É interessante que esse método, né, que eu trouxe, ele veio de uma necessidade que eu observei no mercado lá em 2020, por volta de 2020, 2019 a 2020, de que o empreendedor ele tem muitas coisas para ele resolver. Né? Então, ele precisa liderar, ele precisa contratar pessoa, ele precisa fazer o financeiro, o comercial, na maioria das vezes. Principalmente os menores, né? Principalmente os menores ali. O nosso foco são nas empresas ali de até 50 colaboradores. Né? Então, esse público, ele carece não de uma consultoria que chega e fala o que precisa ser feito. Sim. Mas uma consultoria que mostra um mapa do que precisa ser feito para que ele alcance o resultado e percorra esse caminho junto com ele. Porque é muito fácil para nós chegar numa empresa, fazer um diagnóstico, montar um plano de ação e entregar um relatório. E isso é o que a maioria das consultorias fazem. E eu tive esse contato antes nas grandes empresas que eu atuei, na Friboi, na Marelli, de grandes consultorias, né, das maiores consultorias do mundo que iam atuar nessas multinacionais. E era isso que eles faziam. Né? Eles passavam muito tempo ali diagnosticando, levantando problema, montavam um plano de ação, mas você ia ver o relatório de 70 páginas, você não salvava uma de ações que eram concretas, de ações que realmente iriam gerar resultado, que estavam dentro da realidade. Positivas, né? Aquelas positivas você não encontrava. Exatamente, porque é muito fácil implementar muita ação com muito investimento. Né? E o dia a dia também, na prática, não é só entregar o relatório e tá tudo bem, né? Exatamente. Acontecem vários percalços ali pelo caminho. Se você não estiver do lado ali do empresário, dificilmente você vai gerar, né, atingir aquele objetivo. Então, eu acredito que o nosso principal diferencial é realmente o foco na prática, o foco na execução.
A gente não vai entregar um plano de ação utópico, como a maioria das consultorias convencionais fazem. Sim. A gente vai entregar um plano palpável, que seja executável. Que aí é só assim que a gente sabe que vai gerar resultado, né? Mas quando você fala assim em plano, essas coisas é tudo estudo. Foi através de estudos, através da empresa que vocês necessitaram desse comparativo, de ver como é que está o mercado, para ver se vocês conseguem... Vocês conseguem ajudar a empresa realmente com a consultoria? Bacana. Posso continuar ou você quer... Pode continuar. Tá, vou só finalizar essa parte do método, Não, então tá, eu passo a bola É para o Miguel. é porque é interessante isso aí, porque a consultoria, no meu ponto de vista, os meus amigos que possuem empresas, todos que possuem consultoria, eles conseguem sair assim de uma dificuldade, eles estão indo para frente aí, cara. Então eu queria saber que gestão que é essa aí? Qual o plano que você entrega para o proprietário, para o empresário? Legal. E são planos diferentes, né? Porque cada empresário está passando um momento, cada empresário precisa de uma necessidade talvez diferente da outra, mas o caminho provavelmente Então, é o é mesmo. por isso que estou falando, eu acho que existe um estudo, eles precisam estudar aquilo para aplicar na empresa, para ver se eles conseguem gerar um benefício ali, né? Porque não deve ser fácil fazer isso. Cara. Não. Não é fácil, e como o nosso trabalho é muito personalizado, é o que a Lu falou. Para cada empresa vai ser uma realidade. Mas nós temos um método, né? Um método que a gente denomina de gestão 5.0, que já foi testado e validado em mais de 100 empresas. E esse método ele começa justamente com o estudo, que é a etapa do diagnóstico. E aí, dentro desse diagnóstico, por que a gente fala que é 5.0? Porque a gente atua com 5 áreas. Então, a gente pega a parte estratégica, a parte de pessoas, a parte de operações, de vendas e do financeiro. Então, a gente não enxerga uma empresa separada por departamentos. A gente avalia, né, esses setores, mas de uma maneira global, porque uma coisa interfere na outra. Né? E aí, dentro desse diagnóstico, nós temos 60 ferramentas que podem ser utilizadas para resolver os problemas que a gente levanta nessa etapa de diagnóstico. Então, a gente diagnosticou lá a área financeira, por exemplo, a gente identificou lá que não tem transparência financeira, o empresário ele não consegue enxergar se a empresa realmente está dando lucro, se não está, baralha tudo com conta pessoal e tudo mais. A gente chega, estrutura, organiza. Dando um exemplo prático de uma das 60 ferramentas que a gente atua. Então, esse vai ser um dos projetos que a gente vai fazer, promover uma transparência financeira. E aí depois a gente monta aí de forma mais robusta, né? Deu um pequeno exemplo, mas a gente monta de uma maneira mais robusta um planejamento de todas as ferramentas e ações que a gente vai implementar para resolver os problemas que foram levantados no diagnóstico, né? E também as oportunidades, aproveitar as oportunidades. Né? A gente enxerga muita oportunidade em empresas que já estão boas. E a gente chega para lapidar. Não precisa estar no buraco para ter uma consultoria, né, cara? Exatamente. Você pode aprimorar, deixar o dia mais feliz, mais tranquilo, mais fácil de lidar. Mas, por exemplo, assim, quais são as principais dificuldades que os pequenos empresários, assim, no caso, enfrentam hoje em dia que vocês pegam muito lá na consultoria? Alguns exemplos. Ô Lu, o que eu vejo... Pode falar. Perdão. O que eu vejo é que é tanta dificuldade, é tanto problema em uma empresa só, que às vezes eles até se perdem e não sabem qual que é a grande dificuldade. É um bolo, um emaranhado tão grande de coisa que acaba ficando difícil para eles conseguirem sair da própria casinha. Daquele vício. Assim, e olhar de cima. Olhar de cima da árvore. Eles não conseguem ter essa perspectiva. Então, às vezes, ele acha que o problema é que ele não tem dinheiro. Muita gente acha que se eu tivesse dinheiro, estava tudo resolvido. Tudo. Muito pelo contrário. Às vezes o dinheiro seria um problema a mais para ele. Se entende? não sabe administrar daquela ali, né? Aquilo ali. Exatamente. Então, a gente costuma falar, a empresa, o financeiro da empresa costuma ser o espelho dos resultados que ela está gerando. E aí, um dos principais problemas, na minha opinião, é que a empresa não tem uma leitura financeira. Não sabe se está dando lucro, se não está dando lucro. Está pegando dinheiro do que está entrando, está pondo no bolso. Exatamente. Não sabe quanto que ganha, não sabe para o labore, não sabe quanto que paga para os funcionários, entende? Às vezes não sabe a cobertura, por exemplo, de giro. Quanto de dinheiro que eu tenho que ter em caixa para eu conseguir pagar meus fornecedores, fazer todo aquele giro até meu dinheiro voltar para mim. Muito empresário não sabe nem assim qual que é a verba dele de marketing. E o que vem na cabeça da gente é uma cena de um empresário totalmente louco, trabalhando, tentando apagar o fogo do vendedor, de tudo na empresa, né? O que ocorre muito. Eu participo muito de cursos, às vezes, de vendas.
Então, a gente vê muito isso. Exato. É o empreendedor que quer vender, quer administrar, quer cuidar do financeiro, quer fazer parte de tudo e não é bem assim, E né? acaba se perdendo no meio de tudo isso, Certeza. né? Exato. Um segundo problema que eu iria falar é a própria mentalidade dele. Muitas vezes ele tem essa mentalidade, essa cabeça de que sempre fez a coisa daquele jeito, então sempre vai ser assim, que Que talvez... se ele não fizer, vai dar errado. Se ele não fizer, vai dar errado. O funcionário dele, né? Não vai aprender, não. Deixa comigo, eu mesmo faço, eu mesmo tiro a nota, eu mesmo faço a venda. Vou gastar dinheiro por quê? Então, essa visão acaba que ele acredita que ele está salvando a empresa, que ele está transformando a empresa em uma segurança que ele deveria oferecer para ela, mas na verdade ele está afundando a própria empresa, ou se não, mantendo ela estagnada. Ele nunca vai dar o próximo passo. Por quê? Porque ele está travado nas mesmas coisas que ele sempre fez, da mesma maneira, e aí a cabeça dele Fica só naquilo. fica só naquilo e ele acaba se contentando. Isso é uma coisa que pra gente é até triste, né? Empresa com potencial, empresa que pode crescer, empresa que pode, assim, às vezes sair do limite regional, entende? E buscar uma região maior, outro estado. Você vê que o produto do empreendedor, da empreendedora, é fabuloso, consegue entregar, mas ela tá tão travada ali na cabeça dela que às vezes se virasse uma chavezinha ou outra, ela ia conseguir dar uma deslanchada, só que ela fica, entende? É como Fica se com fosse medo. ficar rodando em círculo, mais ou Exatamente. menos isso, né? Pode Exatamente. crescer, mas não tendo ali uma consultoria, uma pessoa que dê aquela consultoria bacana, não vai sair do lugar nunca. Exato. E normalmente ele é muito sozinho. O empresário, ele meio que se fecha e não pode falar com a esposa, não pode falar com o marido. Aí vai falar com um amigo, o amigo é CLT e não faz nem ideia do que é. É ter uma empresa que é muito diferente. São dois mundos totalmente diferentes. A gente sabe que o empresário, normalmente, ele realmente tem uma jornada maior porque ele não desliga. Então, ele vai para casa, ele continua pensando e tá em casa, às vezes, né, tem um filho para cuidar, alguma coisa, mas na cabeça tá... Enfim, ele não tem alguém para desabafar, não tem ninguém para orientar, vai buscar ajuda, talvez busque em algum lugar errado, né? Vai falar... Porque o que mais tem a gente é consultor para falar alguma coisa na cabeça da gente, pois né? é. Todo mundo acha que Todo mundo sabe muito sabe, de administração, mas- você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas, assim, são coisas com base em achismo. Né? Aham, Então, uma coisa que o Luciano fala desde o começo, que eu acho fabuloso, que é, cara, o achismo ele não funciona. Entende? De jeito Enquanto a gente não nenhum. tiver o número, o fato, o dado, a coisa concreta para deslanchar e virar realmente uma tomada de decisão, a coisa não vai. A gente fica travado. Foi E- aquilo no comecinho que eu falei, né? Se baseia em estudo, não é em achismo. Exatamente. E eu queria muito falar também sobre um assunto que nós conversamos antes de começar a gravação aqui do Elite Podcast, mas o que acontece? Como uma consultoria consegue, assim, superar essas dificuldades? Porque eu já ouvi falar, mas eu não tenho tempo para ter um consultor aqui na minha empresa, isso vai gastar o meu tempo, eu não tenho tempo, é sempre preocupação do tempo. Então, como que você consegue falar para quem está nos assistindo essa consultoria para a pessoa se não preocupar se vai perder aquele tempo em ter vocês ali na empresa? E esse negócio também do empresário falar que não tem tempo já tá errado, né? Exatamente. Já tá mal, já tá precisando Porque de eles estão consultor aqui pra já, cara. isso, né? Como que funciona, Miguel? Responder, Lúcio? Oi? Vai lá. É importante, porque a gente está falando sobre muitos, entre aspas, defeitos do empreendedor, né? Mas, gente, o empreendedor brasileiro, ele é um herói. Ele- Principalmente o Ele é pequeno. mágico, né? Ele é um herói nacional. Porque hoje, as pequenas empresas, elas representam mais de 50% dos empregos que são gerados no Brasil. Importantíssimas para nós. essas Assim, pequenas empresas. imagina só, tem, às vezes, igual a Friboi, né? Uma das unidades que eu atuei lá em São Paulo, são 5.000 funcionários só naquela planta. Imagina quantas pequenas empresas você precisa juntar para dar 5.000. Então, assim, ele é um herói. A gente nasceu para ajudar esse herói ele ter o resultado que ele merece. Né? Mas indo dentro da pergunta, Lu, é muito interessante também, porque hoje em dia a gente tem esses gurus da internet que vendem de que você vai mudar a vida da sua empresa em 30 dias. Aquele 1.000 ao milhão em um curso, né? Ou às vezes uma imersão que o empresário ele vai lá em São Paulo, paga 30 mil reais para ir Tá na tudo na resolvido. imersão, sai de lá com um plano de ação, não, vai dar tudo certo. Chega aqui, se depara com falta de tempo, sobrecarga de trabalho, problemas financeiros da empresa. Com a Ele realidade, tá montando, com a realidade. Às vezes ele tá realidade montando dele. um plano de 5 anos, mas ele tá sem caixa na empresa, igual o Miguel falou. Tá sem capital de giro. Então, acho que o mais interessante, entrando dentro da sua pergunta, Lu, é de que a gente
a gente molda o nosso trabalho de acordo com o perfil do empresário também. Então, se o empresário já chegou para nós e falou que ele está sem tempo, peraí, esse vai ser a primeira coisa que a gente vai tentar resolver para ele, né? De que, às vezes, é muito mais importante a gente trabalhar menos de maneira mais assertiva do que mais atirando para todo lado, né? Então, eu vejo que o nosso trabalho, um dos nossos diferenciais também é identificar, né, realmente qual que é o perfil do empresário, como que a gente vai atuar com ele. Sim, né? Sim. E aí varia muito. Tem empresas que às vezes a gente faz reunião semanal, tem empresas que às vezes é quinzenal, mensal, né? E o modo de reunião também, às vezes uma visita técnica para falar com os colaboradores da empresa, às vezes uma reunião mais estratégica, fazendo análise financeira, né, fazendo estudos mercadológicos e tudo mais. É um raio-x, né, da empresa. Um raio-x que você vai pegar ali onde estão os defeitos e vamos curar. Exatamente. E a gente se adapta. E aí eu acredito que isso que deixa o empresário mais tranquilo para nos indicar, né? Hoje a gente está aí na média de 100 empresas atendidas e acho Vocês que... estão atendendo 100 empresas? Não, a gente já atendeu 100. Hoje, rodando ao mesmo tempo, são 40. Puxa, que maravilha. Mas gente. vocês atendem Lavras e também em outros lugares, né? Outros lugares. Quais Sim. cidades vocês têm clientes? Hoje a gente está em Poços de Caldas, estamos em Varginha, Piuí, São Tiago, mas já estivemos em Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette. Eles tiveram porque hoje não precisam mais dar consultoria para esses empresários? Seria isso? Também, né? Não, é porque alguns andam sozinhos depois. Então, é porque algumas empresas são projetos bem específicos. Entendi. Né? Às vezes quer montar um plano para abrir um negócio. E vocês vão lá, e aí a gente vai e desenvolve esse plano. Então, além dessa gestão 5.0, a gente tem esses projetos mais pontuais também. Às vezes ele precisa só de uma estruturação do financeiro, rapidinho, né? Jogada e tudo rápido. mais, exatamente. E como que funciona se algum empresário quiser contratar a WBR, mas não é de Lavras? Como que vocês trabalham? Como que vocês irão trabalhar, né, no caso daí? Não tem problema nenhum. A gente tem várias empresas de fora, não é um impedimento. A gente tem as visitas presenciais, né? A gente aloca os nossos consultores para poder fazer o diagnóstico de maneira presencial, então tem o contato, né? Tem toda a conversa que a gente teria normalmente, como se fosse uma empresa daqui mesmo. O que muda é que o contato passa a ser um pouco mais digital. Também não influencia nada no resultado final. Sim. E aí tem as visitas com certa frequência. A gente volta para ver se os planos estão funcionando, a gente volta para ter a vivência na empresa, para entender se aquilo que a gente passou está sendo executado, está sendo implementado, porque é o que o Luciano disse. A diferença é que a gente vive, né, a pele, tudo aquilo que a gente está passando para eles. Né? Então, a gente precisa ter total coerência dentro do processo para conseguir colher os resultados. Então, isso aí é super tranquilo. A gente tem algumas empresas de fora que a gente vai a cada 15 dias, outras a cada 30 dias. Sim. Tem empresa que é mais passado, cada 2, 3 meses a gente vai lá. Isso aí não tem Tem um impedimento ramo? algum. Tem um ramo certo dessas empresas que vocês estão atendendo? Pode ser. Não, é porque é interessante, né? Hoje a gente tem um Brasil inteiro de oportunidades. Né? O ano passado, a cada minuto, 4 empresas fecharam no Brasil em média. Então a gente deve estar conversando aqui, deve ter o quê? Uns 15, 20 minutos. Já se fecharam aí, só nesse tempo aí 80 empresas. Esse ano o dado está até mais alarmante. São 6 empresas em média por minuto, o levantamento feito até maio. Mais de 2 milhões de empresas fechadas no ano passado. Né? Então, assim, a gente tem um Brasil inteiro, né, Miguel, de empreendedores que precisam de ter esse braço direito que atua na gestão. Então, a gente não pode se limitar. Claro que a gente tem um orgulho muito grande de ser de Lavras, né, da empresa nascer em Lavras. Sim. A gente tem universidades fantásticas aqui que nos ajudam a trazer e a gente conseguir formar consultores que atendam com excelência essas empresas também. Né? A gente sempre vai ter o nosso time central aqui. Mas a gente tem um Brasil inteiro para ajudar. Né? Aqui, esses empreendedores, né, eles não passem por essas dificuldades técnicas de gestão por falta de apoio. A gente está aqui justamente para ser esse braço direito. E vocês poderiam compartilhar exemplos de casos de sucesso que tiveram após trabalharem com a sua consultoria, com a WBR? Show, com certeza. Então, a gente tem vários segmentos vários setores. Sim. Como a gente alguns pra conversou. gente, compartilha alguns. Tem muita coisa. Já passou assessoria de marketing, agência de marketing, lanternagem e pintura de caminhões, de veículos. Sim.
a cervejaria, pessoal do agro, muitas empresas do agro, Sim. tanto representantes de venda quanto indústrias também, distribuidora de gelo, imobiliária também, uma série de imobiliárias. O leque é enorme, né? Loja de A roupa revista feminina, Elite, né? a Revista revista Elite. O leque é enorme. Parceria de sucesso. Exatamente, parceria de muito sucesso também. Um leque muito grande. Por quê? Porque a gestão da empresa, ela não precisa acompanhar ali o ramo dela. Né? Para a gente consegue implementar a gestão Sim. de maneira profissional, independente do produto final. Se é produto, se é serviço, se é distribuição, se é representação. Não depende disso. É claro que a gente vai ter sempre o toque do empresário, né, da equipe, para poder abrilhantar. Né? A cereja do bolo é realmente a parte técnica. Então, trabalhar com uma equipe muito boa, para a gente é excelente, porque vai potencializar ainda mais o nosso trabalho, certo? Mas é independente. Então, os setores a gente está totalmente aberto aí para qualquer tipo de setor. Inclusive, já passaram vários e vários ao longo dessas 100 empresas. E cases, contratualmente, a gente não pode citar nome de empresa, até porque muita gente não gosta. Sim, né? sim. Não é da nossa competência aqui citar os resultados de cada empresa. Mas é interessante que, às vezes, até trabalhando em áreas que a gente não está diretamente relacionado, a gente consegue gerar o resultado. Por exemplo, fiz a averiguação de resultados de uma empresa na semana passada mesmo. Empresa de serviços. E a gente não encostou na parte de marketing. Não encostou. A gente não fez nenhuma ação voltada para a área de marketing. Tá? Mas a gente trabalhou com processos internos. Então, a gente viu um gargalo, possibilidade de melhoria, otimização de processos. Isso você está falando de pessoal. Isso, processo. Como fazer as coisas acontecerem dentro da empresa. Sim. Por exemplo, parte de cobrança, parte de realização do serviço em si, né? O atendimento ao público, certo? Então, a gente fez melhorias nesse tipo de trabalho interno que eles realizavam. Assim, eles conseguiram aumentar a capacidade produtiva. Assim, eles conseguiram, em coisa de 3, 4 meses, praticamente dobrar o número de vendas. Uma venda que vinha em X foi para 2X em 4 meses. Então, assim, é um resultado expressivo e a gente não encostou na parte de vendas. Bacana. A demanda vinha, era a mesma, só que cresceu tanto o atendimento, porque ele ficou melhor, ele ficou mais fluido, a empresa com o mesmo Mais número confiante. de... mais Começou a confiante. rodar mais tranquilo. Exatamente, entende? Então, os resultados, normalmente, eles vêm de cunho pessoal, não só de cunho financeiro. Sim. Nem todo mundo vai lá e fala assim, eu quero ganhar muito mais dinheiro que eu ganho agora. Não. Às vezes a pessoa está passando por um período que está prestes a ter um burnout, ou ela está sem saber o que fazer no mercado, se expande de maneira física, se expande de maneira online, senão a empresa acaba que não consegue gerar caixa a ponto de ter uma reserva financeira, então ela fica com receio. Por quê? Se amanhã ou depois eu tomo um calote, por exemplo, de um cliente, como é que eu faço? Às vezes são valores altos, ticket médio alto. Sim. Então, os principais resultados são aqueles que a gente consegue atingir a pessoa, entende? A qualidade de vida melhorou, muito. Antes eu falava para você que minha qualidade de vida era coisa de nota 5, agora foi para 8. Eu consegui fazer uma reserva de emergência para minha empresa, agora eu deito a cabeça de noite e eu durmo. Acredita que eu durmo? Então, é esse tipo de situação. O cara já devia estar um ano ali sem dormir, querendo, não sei se eu fecho, se eu fechar, eu vou fazer o quê? Resultado desse sentido a gente já teve bastante também. Em grupos de negócios que, por exemplo, tem Vou dar um exemplo que não fale. Não, fica tranquilo. Mas, por exemplo, dentro da empresa você mexe com venda de produto A, B e C. Sim. Só que é tudo junto, sabe? Você não faz uma discriminação sobre esse A aqui tá fechando no verde, o B tá fechando no verde, o C tá no verde. Não. Então, se der 3-2, ganha, né? O verde ou o vermelho ali. Exatamente. No final, essas 3 empresas estavam dando um lucro ok, mas um lucro ali relevante, mas não tanto. Só que o que aconteceu? A gente fez uma série de estudos, a gente fez o financeiro de cada grupo de produto separado. Sim. A gente viu, do A, B e C, a gente viu que o C estava dando prejuízo. Sim. A gente fechou o C. O A e o B começaram a bombar um lucro ali que a empresa não tinha visto antes. Entende? Que tem hora que não adianta ficar querendo investir em alguma coisa, né? Aí tem que chegar um profissional qualificado, estudado, para mostrar, olha,
a C, vamos fechar a C que nós vamos começar a ganhar dinheiro com a A e a B. Exatamente. Com certeza. Reduziu quase pela metade o serviço, né, que a pessoa fazia, ou seja, ela tinha mais tempo agora Sim. para poder dedicar a vida pessoal, se não abrir outro ramo. Tá até mais gostoso de trabalhar, né? exatamente. Que é o lance de ter. Voltou a ter aquela paixão por trabalhar realmente. Porque a pessoa Estresse. ama o que faz, mas por não saber fazer, pega desgosto. Ele Sim, fala, não exato. quero mais mexer com É, isso. porque o mercado nosso é tão difícil, né? A gente não sabe como é que a gente brasileiro vai é um povo fazer. muito sofrido, né, gente? Tudo é muito difícil pra ganhar. Vocês já arrumaram um rolo com algum empresário aí, cara? Ah, vamos fazer isso. Não, vamos fazer isso não. E já tem isso, tem disso. Porque deve ter uma tem. discussão, o empresário, o consultor. Nós, antes da gente começar a fazer o projeto, apresentar que for uma proposta, a gente já fala sobre os nossos 3 valores primordiais. Não, os pilares. Os pilares. Quais? Primeiro é lealdade. A gente vai junto, abraça junto, né? A Lu, né? Ela sabe muito bem como que é esse Sim, trabalho sim. nosso, né? A gente está realmente lado a lado para enfrentar Empenhado. os obstáculos e superar eles, né? Sim. E o segundo valor pega muito nisso que você falou, que é a transparência. Então, já no primeiro contato, a gente já mostra, né, para o empresário, falando que as nossas análises, o nosso plano de ação vai ser baseado em fatos e dados. Pode ser que ele não queira executar aquele plano de ação, tudo bem, mas a gente precisa mostrar a realidade. A gente não faz um trabalho para inglês ver, a gente não faz um trabalho, por exemplo, para o marido ficar bem com a esposa, para o irmão ficar bem com o sócio. outro tipo, né? A gente é bem transparente. Então, isso a gente frisa antes. Então, por frisar isso antes, a gente não tem problema depois. Porque quem já se assustou um pouquinho com essa questão de transparência no começo, geralmente já sai fora. Vou voltar só um pouquinho na questão do case, porque para mim, assim, e é interessante que a gente fica até um pouco emocionado, porque 5 anos não são 5 dias, né? Exatamente. Então, dia 15 a gente completa esses 5 anos. E para mim, o maior case de sucesso da AWR, até vinculado a essa questão com o Miguel, que falou que o case no final ele é para a pessoa, né? Para o empreendedor, para o colaborador do empresário também, né? É importante a gente frisar de que o nosso trabalho não é só para o empresário, é para os funcionários do empresário, né? É para as famílias dos funcionários do empresário. Muita gente às vezes fala assim, o empresário é isso, é aquilo, mas esquece Não, que ele é está uma empregando família, né? ali, né, colaboradores que têm suas famílias também. E um colaborador feliz é uma empresa melhor, né? Com certeza. E isso vai se multiplicando. Mas esse resultado ele veio em 2020, né? Que a gente teve aquele grande problema mundial, né? E a partir desse grande problema mundial, a gente estava rodando na época 12 empresas. Pô, vocês já estavam abertos já. Sim. Já. Sim. A gente abriu em agosto de 2019 e 2020 vem, né? E 7 meses, 8 meses. Sim. E aí a gente rodando 12 empresas e os empresários totalmente desesperados. Perdido. Totalmente perdidos. Teve empresário que chegou pra gente, levou a chave, né, da loja e falou assim, toma aí, pode tocar, não quero mais isso, não tô dando conta, tô a ponto de explodir aqui. E a gente conseguiu acalmar, né, conseguimos fazer um trabalho em conjunto, né? Eu lembro até hoje, eu e o Miguel, assim, a gente trabalhando quase que 24 horas por dia Fizeram o porto seguro da empresa. para ajudar esse pessoal. Poxa. E a gente entregou para mim o maior case da AWR. A gente conseguiu manter as 12 empresas de pé. Que bacana. Poxa. Hoje, algumas dessas empresas são referências no mercado, né? Então, esse para mim é o principal case, emocionalmente falando, né? Foi um período muito difícil, tive algumas perdas familiares também, mas graças a Deus esse foi um resultado muito impactante, né? Para nós, assim, que a gente sempre vai se orgulhar disso. Então, você falando assim, eu tô notando aí que vocês dois ficaram orgulhosos, né, de falar sobre esse resultado. Isso aí mudou também alguma coisa? A hora que vocês viram que o trabalho deu certo, que vocês passaram um sufoco danado, tinha nego que Foi tava uma parte desesperado. difícil, né? Aí deu certo, foi ali que vocês assinaram o papel e falou, bicho, vamos tocar. Isso aí ajudou? Ajudou Com muito. certeza. Porque a Covid também deve ter deixado vocês também meio... Poderia ter prejudicado muito se a gente não tivesse Soluções. as soluções, e não só técnicas, mas até comportamentais mesmo. A gente teve que ter muita resiliência. Né? Porque o trabalho psicólogo, né? Aquele negócio de psicologia também tem que estar na cabeça da turma, senão... Sim. A gente acabou tendo que desembolsar dinheiro do nosso bolso para fazer a AWR continuar porque a gente não tinha a cara e a coragem de cobrar
às vezes, assim, né, durante 3, 4 meses ali, a gente teve que dar esse período para as pessoas se reerguerem, né? Interessante, hein? Mas esse retorno veio e foi multiplicado depois, porque essas 12 empresas depois indicaram mais 3, 4, 5, e aí foi se multiplicando. São empresas daqui, da região? Eu também queria A saber maioria isso. sim. A maioria sim. É. Tem uma empresa que a gente pode citar, porque até tá passando a foto, e porque foi o nosso primeiro case, né? O nosso primeiro projeto aqui em Lavras foi da Reserva. Né? A Reserva, que é uma choperia e hoje Sim. um restaurante também. Ele foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu aqui, né? E eles estão com a gente até hoje, né? Olha, então, que legal. são Quanto tempo 5 tem a anos. reserva? A reserva, 5 5 anos, anos. quase. Vai fazer 5 anos Então em eles novembro. abriram também bem um pouquinho antes da pandemia? Sim. Como é que é? Né? Foi no final de 2019. Eles Depois vão veio fazer a 5 pandemia. anos. Foi no Nossa. finalzinho de 2019, logo em 2020 veio a pandemia. Mas vocês pegaram um período muito difícil também. Vocês pegaram um período difícil. Vocês entraram no mercado e Sim. veio a Da bomba. reserva, inclusive, outro case interessante da própria reserva, no sentido da gente conseguir abrir antes. A gente estava com planejamento e, na época, a gente começando a fazer de tudo para lá. Nossa, Tudo, sim, olha envolvia em isso. até atividade mais operacional. Teve trabalho de gente brilhante. E talvez sem o nosso trabalho, a mudança, a abertura ia passar para janeiro. Aí se abre em janeiro, tudo bem, ia capitalizar janeiro. Sim. Fevereiro normalmente é um mês que não é muito bom para comércio. E aí março ia chegar, então a gente conseguiu adiantar para novembro. Então, novembro, dezembro, mais Teve um janeiro, tempinho mais fevereiro. aí, né? A gente já conseguiu Que é um adiantar um período pouco mais. bom, né? Novembro. Sem saber a época, porque na época você não sabe o Foi. que vai acontecer, né? Mas aí você fica, será que não é melhor estrategicamente? Vamos abrir em janeiro mesmo. Não, vamos pegar, vamos arregaçar as E mangas abriram aqui antes. para conseguir abrir antes, que aí a gente chega em janeiro, já tivemos 2 meses de aprendizado. Teve bom, então. não sabia. Já estamos preparados. Sem né? Já saber, a estamos gente preparados. Então, a gente conseguiu. falando de sucesso, falando de empresas bem-sucedidas, que conselho que vocês dariam para alguém que está começando agora como um pequeno empresário? Eu vejo que o pequeno empresário, o principal que ele pode ter é a humildade. Humildade de reconhecer que a trajetória é difícil, que exige muita paciência. A gente teve uma paciência muito grande, muita disciplina também, de entender que a empresa é a empresa e o CPF é o CPF. Tem muitas diferenças relacionadas a isso. A gente não pode prezar pelo CPF e acabar deixando a empresa de lado, muito menos deixar a empresa lá em cima, no patamar muito alto de esforço e acabar pecando na sua própria vida pessoal. Tem que ter um certo equilíbrio. Nunca a gente vai conseguir 100% de equilíbrio, mas a gente pode tentar. Tá? Então, para mim, na minha opinião, é isso. Ter a humildade de sempre reconhecer que a gente não sabe de nada, que a gente sempre está precisando conhecer mais coisa. Cada problema novo, a gente tem que aumentar o nosso nível de consciência para conseguir resolver esse problema e passar para o próximo. E também essa disciplina de entender que a empresa precisa de passar por vários processos para ela engrenar e depois crescer e conseguir gerar os retornos financeiros que essa pessoa O busca. caminho é sempre igual? Mesmo as empresas sendo diferentes? Não, né? Tem uma frase que eu falo desde a época da UFLA Júnior lá, de que se fosse fácil, todo mundo seria empreendedor. Todo mundo gostaria de ter seu próprio negócio, se fosse fácil, né? E eu vejo que o empresário ele sempre tem que começar pelo porquê. Por que eu vou abrir um negócio? Né? É só para ganhar dinheiro? É só porque eu gosto de fazer aquilo? É só porque eu acho que eu sou bom naquilo? Se for o só de um desses três, talvez não dê certo. Mas se você unir essas três coisas, que é busque algo que você gosta de fazer. Segundo, busque algo que você faz bem. E terceiro, busque algo que você vai ter um retorno financeiro. Se você conseguir a interseção dessas três coisas, é meio caminho andado. Né? Uma ótima dica. Sim, tem um conceito que fala sobre isso, que é o conceito do porco espinho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele compara a raposa com o porco espinho, né? A raposa ela faz muitas coisas bem, né? Ela corre, ela caça, ela é forte, né? Ela é ágil. E o porco espinho ele só faz uma coisa, que é se proteger, e ele vence a raposa. A raposa não consegue atingir ele porque ele se protege, né? Ele só faz uma coisa bem. E aí, quando você encontra a interseção da resposta dessas três perguntas, você se torna um porco espinho. Ninguém consegue te atingir.
A gente não fechou as portas na pandemia porque a gente era um porco espinho ali. A gente estava bem protegido porque a gente fazia algo que a gente amava e continuamos fazendo, né? A gente faz algo que a gente acredita que nós somos o melhor, né, naquilo que nós fazemos, e isso gera um retorno financeiro porque a gente tem toda a transparência, previsibilidade financeira. A gente usou o nosso conhecimento técnico financeiro também para a nossa própria empresa, né? Então a gente conseguiu responder essas 3 perguntas e achar uma interseção, né? O Miguel não falou, mas ele também tem um propósito pessoal que está alinhado com o propósito da WBR. Não foi só eu, né? Tanto é que das pessoas iniciais que eu convidei, que foram 4 e ajudaram muito no começo, quem continuou foi o Miguel. Porque ele conseguiu se conectar com o propósito da WBR. E às vezes o empresário ele tem muito essa dificuldade, né, de separar o pessoal do profissional. Às vezes um funcionário sai, ele acha que aquilo é o fim. Acabou, né? Não vai ter outro. E não é assim. A cultura, né? Uma das principais dificuldades que eu vejo nas pequenas empresas hoje é ter uma cultura sólida, né? E não é aquela cultura ali que você escreve palavras bonitas no slide, né? na parede, não. A cultura é os comportamentos e hábitos que você tem no dia a dia, que você como líder da empresa, empreendedor tem, que seus funcionários têm, né? E o Miguel se identificou muito com isso, né? E por isso que tem 5 anos que ele está conosco, por isso que hoje a gente tem uma equipe que está conosco assim, e agarra, né? Com unhas e dentes, né? Porque a gente tem essa cultura. Vocês têm uma equipe formada, né? Sim. Enquanto nós estamos conversando aqui, está passando algumas imagens. Sim. Desculpa. E nós conseguimos notar aqui que tem uma equipe legal ali formada já. Vocês já são todos uniformizados, é tudo bem direitinho. Esses dias eu visitei lá a WBR. Tem um cafezinho eu vi que estava todo mundo trabalhando. Eu não consegui falar porque estava todo mundo trabalhando. Todo mundo lá tem que marcar Todo horário, mundo ocupado. né? Chegou uma moça, me atendeu, já tinha um rapaz do lado dela, o cara já estava ali e tal. Já estava rolando uma reunião em cima. Eu falei, isso é interessante. Não deixa de ser um casamento, né? Porque a gente estava conversando aqui alguns minutinhos atrás e você falou que o empresário já fazia uns... Eu disse, né, que fazia 1 ano já que o empresário não conseguia dormir. Mas essa também não é uma questão voltada para vocês, porque quando a empresa deve contratar vocês, quando eles vão lá, contratam a WBR e tal, vocês não ficam preocupados, cara? Vocês não falam, esses caras estão esperando tanta coisa da gente, nós não podemos falhar. Vocês se unem e falam assim, uma mãozinha em cima da outra, fala, vamos tocar o pau que nós vamos conseguir. Existe isso? Não pode dizer que no início, principalmente, a gente não se envolvia emocionalmente, porque no início, aquelas primeiras empresas ali, e assim, a gente, apesar de ter experiências, né, e tudo mais, na área de consultoria mesmo a gente já tinha, mas não num nível tão profundo como a gente entra, como se fosse um sócio. A gente entra como se fosse um sócio no negócio. O empresário tem que abrir tudo para vocês, né? Exatamente. Mas o consultor chega lá também, é perigoso ele tirar dinheiro do bolso, tanto que ele fica envolvido com o trabalho ali, ele fala, não, esse vai melhorar hoje, tal dia. A gente brinca, porque a gente tem assim, sempre um plano de metas muito bem montado e comunicado. E quando tá faltando ali pouca coisa para atingir a meta, a gente pensa, nossa, vamos ajudar ali. Vamos dar uma... Brincando. Não, lógico. Mas a gente, no começo, principalmente, a gente tinha esse envolvimento muito grande. Mas com o passar do tempo, conquistando mais experiência, né, e tudo mais, a gente foi vendo de que a parte emocional a gente já tem que deixar para ele. Porque já é uma bagagem emocional muito grande. Então, se a gente se envolver no emocional, a gente vai junto. Então, a gente fala muito também de que com os dados não se emociona. Então a gente chega para ser esse suporte para levar sempre o empresário para a realidade. Então aí hoje eu acredito que a nossa equipe ela é muito bem preparada para saber, né, diferenciar as coisas, porque no final das contas a gente precisa pegar uma empresa que ela tem X de lucro e entregar depois do nosso ciclo de trabalho uma empresa que tem X mais Y de lucro. Isso a gente garante, né? A empresa ela não pode sair depois da WBR pior do que quando ela entrou. Ela nunca vai ser a mesma, né? Ela vai ser bem melhor do que quando ela entrou. Mas vocês já entraram no mercado já sabendo que vocês têm que entrar, dominar e chegar lá e falar assim, vamos regar essa plantinha que a gente quer ver frutos. Porque é importante isso para vocês, profissionalmente, emocionalmente também. Você vê um trabalho de vocês dar certo, isso aí, meu. Sim. E se já tantos dão, né? Agora tem que... Se não fosse isso, acho que a gente né? tinha parado lá atrás. A gente vive disso. O principal canal de vendas nosso é a indicação.
sem dúvida nenhuma, sem nenhuma dúvida. Porque se uma empresa ficou satisfeita, vai passar para outros também e com muita Exatamente. confiança. Com certeza. Porque o empresário ele tem esse perfil, não é contratar qualquer coisa. Não. Sabe que ele precisa investir certo. Nossa, já foram Então- até pesquisar. Vamos pesquisar. Meu, da BR, será que eu posso chamar os caras aqui? Tem trabalho bem Tem que feito, ser, vai ser tem que vocês ser, aham. mesmo. Em média ali eu chuto, esse número eu não tenho. Ah. Mas pelo menos uns 2, 3 as pessoas na hora de contratar a gente, eles vão atrás. A gente sempre fica sabendo, né? O porque- cliente nosso chega assim, tal pessoa Indicou. perguntou de você. Já fechou com a gente. Pronto. Obrigado pela Tá um indicação. pouco parecido com a revista Elite. A revista também é um pouco isso, viu, gente? Procuraram Não, também, Se não saber. fosse boa, não estaríamos no mercado há tantos anos, Eu né? falo isso pra Lu, eu conheço a Lu desde quando eu cheguei aqui em Lavras. Eu falo, eu sou fã demais do trabalho. Muito legal. Não é fácil mexer com comunicação. Agora, você entrar no mercado com consultoria também é muito 5 anos de legal. sucesso, meu. É isso aí. Exato. Só tem que comemorar. E como que o pessoal, por exemplo, que quiser contratar vocês, era bom também falar um pouquinho, eu cortei boa. vocês aí, mas depois que você terminar, deixa pra gente aí. Vamos começar do começo. Onde é que vocês estão localizados? Vocês têm um escritório físico, né? Tá dando pra Sim. gente ver. Vocês recebem os clientes também no escritório? Recebemos também. Fica onde o escritório de vocês? O escritório ele fica na Perimetral, bem ali na frente da Escola Losango. Aqui. Fachada aqui, linda. A fachada. Fica bem em frente ao Losango. 1140, é isso? 140, exatamente. Todo loja mundo que 4. passar ali pela perimetral vai ver. Já ali, dá ó, pra ver a loja de Olha, vocês ali, bem na frente da Losango Sim, mesmo sim. ali. Tem uma placa frontal e uma lateral aham. que identifica bastante a gente. Isso é bacana. E eu o gostei nosso- do lugar lá. Eu gostei, bom, achei né? legal. Organizado, Achei legal. bem É espaçoso. importante a gente falar, porque deve ter muita gente que vai ouvir ou ver a gente Vai também passar através lá, do né? vídeo. E com certeza vai aguçar a curiosidade, Uhum. porque eu sempre achei interessante. Eu conheço uma consultora, eu sei como é que eu trabalho, eu sei como é que é o envolvimento com as empresas. Uhum. É por isso que eu estou fazendo essas perguntas, é meio que pessoal, porque eu vi as dificuldades. Uhum. Porque não é só um mar de rosa, né? O consultor é o consultor. Não, o consultor ele tem que ter meta, ele tem que deixar o cliente feliz, justamente para isso, para abrir as portas, né? Porque Sem tomar muito tempo, né, Miguel? porque deve ser legal demais, tempo né? do A empresário. vibração de vocês também. Eles já sabem, eles já estão trabalhados para isso. Eles não vão chegar lá na revista, Lu, e já ficar te incomodando o tempo todo. Você tem um monte de coisa para fazer. Eles já chegam com essa intenção. Não, já vem com a solução. Eles né? vão te dar tempo. Exatamente. Fulano não pode ficar ali, fulano tem que ficar ali. Não, e qual empresário hoje que não quer ter tempo? Eu falo que o tempo hoje é um luxo, né, gente? Exatamente. Tempo é luxo. E essa visão a gente precisa aprofundar bastante. Esse profissionalismo, essa forma de trabalhar de maneira organizada, precisa, valorizando o tempo de cada um, não é exclusividade do grande empresário, não é exclusividade da multinacional. É isso que a gente quer trazer, certo? Se fosse para resumir tudo, é isso que eu quero trazer. A pequena empresa, ela pode e deve ter bons processos, ter bons resultados, ter uma boa equipe, ter pessoas treinadas. Ela não precisa... Esse estereótipo, a gente briga contra ele cada vez mais, de que o empresário pequeno ele tem que sair descabelado para a rua, sem ter tempo. Não, ele merece muito mais coisa. Como o Luciano mesmo disse, cara, ele, né, é um herói. A gente sabe das dificuldades de se fazer negócio Nossa. no Brasil. Questão que todo mundo já está careca de saber, né? Então, ele pode sim, e ele deve ter acesso a uma gestão profissional. E é isso que a gente faz. A gente entende, a gente vive na pele ali junto com ele, para poder identificar o que está dando de errado na empresa, qual que é a oportunidade dela crescer. Porque outra coisa importante da gente falar é que a empresa não precisa estar mal para ela contratar a consultoria. Sim. O ideal é que ela esteja bem, certo? Porque quando a empresa está bem, a gente consegue trabalhar de maneira potencializada. A gente consegue impulsionar cada vez mais. Não É adianta. mais fácil, né? Muito mais fácil para o empresário e para a gente também. Por quê? As empresas estão declinando de uma maneira que não dá mais tempo, né? Se ela chegasse 6 meses antes, 1 ano antes, Ver que tá dando. qual que seria o resultado? Certo? Conseguiria sair, né? Mais Exatamente. facilmente, assim, do buraco. Ele falando isso aí me lembrou um pouco Ah. a nossa saúde, mais ou menos igual. Não adianta procurar um médico quando você já está mal, né? Vá Perfeito. também de vez em quando aí, faça um check-up, vê se está tudo bem mesmo. Ô, meninos, o nosso tempo é muito curto e eu queria que, antes da gente finalizar o nosso programa, eu queria saber um conselho.
A pessoa está ali, está com um negócio em mente, o cara está pensando em abrir, fazer alguma coisa. Quais são os conselhos, ou qual é o conselho que vocês poderiam dar a alguém que está querendo começar agora como um pequeno empresário, como um pequeno empreendedor? Tem um conselho para isso? Ótimo. Eu começaria pela resposta daquelas 3 perguntas, mas tem algumas coisas Sim. depois daquilo. Tá. Então você vai encontrar o que você tem paixão por fazer, você vai identificar o que você faz de melhor e vai avaliar o que te dá retorno financeiro. Então essa é a primeira etapa. A segunda, gente, faz uma pesquisa de mercado, né? Avalie o mercado, porque às vezes aquela ideia que você acredita que é muito, assim... muito boa vai e, dar assim, certo. diferente de tudo que já se viu. Aí, se você faz uma pesquisa de mercado, ou você identifica que já tem gente que faz isso, ou você identifica que essa ideia não vai ser bem aceita pelo público. Então, uma simples pesquisa de mercado já elimina muito risco. Mas uma pesquisa pro labore, assim, como é que é? Uma pesquisa para falar bem ou para falar mal? Para identificar se existe Porque- demanda por aquilo. Sim. Isso Porque vocês realmente- fazem também? Não, hoje Não, a gente geralmente direciona para algum parceiro. Terceiriza. É, né? mas aí depois vem o terceiro ponto, que aí sim entra o nosso trabalho, que é estruturar um plano de negócio, iniciando por uma análise de viabilidade financeira, né? Então tá, eu já vou ser aceito pelo mercado, eu já sei, né, o que eu faço de melhor, que traz... Aí né, vem o trabalho de vocês. exatamente, aí a gente vem e estrutura. Olha, esse investimento que você vai fazer, dados os cenários que a gente está montando, você vai retornar esse investimento em X anos, você vai precisar vender X para conseguir gerar esse resultado. Sim. O planejamento vai ser esse, você vai precisar contratar tantos funcionários, você vai precisar de tal plano de marketing, né? Você vai precisar estruturar os seus processos dessa forma, né? E a gente estrutura a empresa do zero, né? Junto com o empresário, né? Aí a gente vai com ele desde quando ele teve a ideia até o dia que ele abriu o negócio. E eu falei do primeiro case, né? Foi assim. A gente foi desde antes de abrir o negócio até o dia que abriu o negócio e estamos lá até hoje. Aí é igual o Miguel falou, se a pessoa já contrata nós quando as coisas estão boas, a chance De de deslanchar crescimento é bem maior. Né? Não quer dizer que sempre dá certo. Isso é Sim, importante falar sim, também. lógico. Porque, né, tem muita gente hoje que fala que o milhão que eu disse, né? Não quer dizer que vai dar 100%, né, de assertividade. Né? Mas quando você contrata ali com antecipação, você chega ali em 80%, 90%. A chance é muito maior. A chance é bem A maior. visão acaba sendo mais... É isso aí, Vai tivemos sendo uma uma visão aula melhor. aqui hoje, né? E para Puxa, quem com está certeza. abrindo o seu próprio negócio ou está precisando também de uma consultoria, então fica aí, gente. Olha aí o pessoal da WBR Consultoria, que fica aqui em Lavras e está comemorando agora 5 anos de empresa. 5 anos de sucesso, né, Isso aí, gente? 5 anos, É 5 anos praticando o que a gente ensina. É importante a gente falar isso também. Interessante. Imagina uma empresa de consultoria, né? Chegar à falência. Ah, não, hein? Empresa de consultoria chegar à falência aí. Aí não dá, Mas né? pode acontecer. Não, acontece. Pô, acontece. pode acontecer. Porque muitas vezes a gente não segue aquilo que a gente mesmo fala. Né? É. Na WBR, não. Não, A gente mas- pratica tudo aquilo que a gente ensina. E é Vocês têm os interessante. pilares, né? Exatamente. E Segue é os interessante pilares. que a gente faz como se o mesmo método que a gente atua para os nossos clientes é o que a gente Então, implementa sucesso internamente. garantido. Principal cliente. É isso aí, deixa o Instagram de vocês, que a gente já vai colocar aqui embaixo, e um telefone de contato também. @WBR Consultoria. Lá vocês podem entrar em contato pelo direct. Tem o wbrconsultoria.com, que é o nosso site também. Tem outras informações. E em relação a telefone, pode entrar em contato pelo 359-9211-1110. Eu sou responsável comercial. Esse é o nosso WhatsApp comercial também para poder fazer, né, esse primeiro contato. Nosso processo comercial ele já é bem interessante, já abre bastante a cabeça, a gente não cobra nada. A gente vai fazer um pré-diagnóstico que a gente chama. Gratuito, que né? 100% gratuito. 100% gratuito, que é o embrião da nossa consultoria. bom. É um primeiro processo para a pessoa já, né, conseguir enxergar como a sua empresa está dentro do mercado, e a gente até leva planos, né? Olha, se eu fosse seu consultor, eu faria tal coisa da sua empresa nos próximos 3 meses, nos outros 3 meses eu ia focar em tais ações, e ao final do ciclo de 1 ano a gente chegaria em tal resultado. Então a gente já consegue trazer uma boa experiência para a pessoa, porque a gente pensa muito nisso,
desde o processo inicial da fase comercial, que a gente ainda Sim. nem tem o contrato. Bem tranquilo, isso aí faz parte do nosso trabalho. Que legal, que legal. Bom, gente, Muito bom, né? Luciano Záquia, Miguel Garcia, os meninos da WBR, Lu. É isso aí. Ficamos aqui então com mais um Elite Podcast e até o próximo episódio. Até, gente. Tchau.